uma aula prática e dinâmica e super interessante de biologia, e nela aprendemos sobre os tipos de tecido. A nossa professora nos levou até os laboratórios do Senai, onde tivemos acesso a diversos equipamentos para poder estudar da melhor forma possível. Para aprender sobre os tipos de tecido, nós analisamos um pedaço de sobrecoxa de frango, onde nele nós podemos encontrar os principais tipos de tecidos. Então nós vamos primeiramente entender o que é a histologia. A histologia é a área da biologia que estuda os tecidos biológicos compostos por células. Os tecidos biológicos são conjuntos de células semelhantes com funções específicas. Os dois principais tipos de tecido é o epitelial e o conjuntivo, encontrado na maioria de todos os animais do planeta Terra. Mas também temos o tecido muscular e nervoso, que também desempenham papéis fundamentais para os seres humanos. Um pedaço de sobrecoxa de frango é composto por diversos tipos de tecidos orgânicos, e o nosso trabalho era retirar cada um deles e separar em pratos diferentes. O tecido epitelial é um tecido de revestimento formado por células bem próximas e unidas, que funcionam como barreira contra agentes infecciosos e evitam a perda de água e ressecamento. Em algumas estruturas, sua função é de secreção de substâncias. O tecido epitelial cobre áreas externas do corpo e internamente os órgãos e cavidades. O epitélio pode ser composto por uma única camada de células ou por várias, que podem ser cúbicas ou achatadas. Primeiramente, nós fazemos a etapa da remoção do tecido epitelial, e com isso nós tiramos a pele e deixamos os músculos expostos. Após isso, vamos para a nossa próxima etapa, retirar o tecido muscular. O tecido muscular é um tecido especializado na contração. Graças à sua presença de proteínas miosina e actina, suas células são alongadas formando fibras. De acordo com sua forma e função das células que o compõem, o tecido muscular pode ser dividido em tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. Cada tecido muscular possui características específicas e funcionamento específico. A remoção de tecidos orgânicos de uma sobrecoxa de frango não é um trabalho fácil, é bem complicado, precisa de bastante delicadeza, porque qualquer coisa você pode acabar danificando os outros tecidos que estão presentes lá, e também requer bastante estômago, porque é bem nojento o frango cru. Com o tecido muscular retirado, nós vamos para a nossa próxima etapa, retirar o tecido conjuntivo adiposo. O tecido adiposo é constituído por adipócitos. Ele atua como isolante térmico e reserva de energia. De todos os tecidos, o tecido adiposo é um dos mais complicadinhos e meio chatos de tirar, porque a faca de serra fica escorregando nele toda hora. Eu recomendo que vocês utilizem bisturi caso queiram retirar esses pedacinhos de gordura. Vocês conseguem ver esses pedacinhos de gordura para eles serem um pouco mais esbranquiçados. Mas então assim, quando a gente termina de tirar o tecido adiposo, que são esses pedacinhos de gordura, a gente vai para o próximo passo, que é tirar os ossos. O tecido ósseo é formado por células, os osteoblastos, os osteócitos e o osteoclasto. Ele é rico em fibras colágenas e minerais, que o tornam rígido, atuando na sustentação do corpo. E utilizando uma faca e um objeto que se pareça com uma marreta, nós conseguimos com facilidade quebrar um osso ao meio. E quebrando um osso ao meio, nós descobrimos que existe sangue, muito sangue mesmo. E muita gente pensa que os ossos eles são algo morto e tal, mas na verdade os ossos eles são muito mais vivos do que parecem. Os ossos são feitos de células e por dentro dos ossos correm correntes sanguíneas. Então, sim, os ossos eles são muito vivos. E falando em sangue, o sangue é um tipo de tecido. Na parte de tecidos conjuntivos, nós temos o tecido hematopoético, responsável pela formação das células sanguíneas e componentes do sangue. E por último, nós temos o tecido cartilaginoso.
Esse daqui é um pouquinho complicadinho de tirar, porque ele fica colado com o osso, ele fica bem perto do osso, e é meio difícil diferenciar ele do osso normal, mas ele é um pouquinho menos rígido que o osso. Mas para isso a professora veio nos ajudar um pouquinho, então resolveu bastante do nosso problema, e por fim nós conseguimos retirar o tecido cartilaginoso, ou conhecido como a cartilagem. O tecido cartilaginoso é composto por células, os condrócitos, e por fibras colágenas. É o tecido que compõe cartilagens e ajuda a dar sustentação, além de absorver impacto nos ossos. E esse foi o nosso trabalho de biologia. Ele foi bem interessante, mas ele também foi bem complicadinho. Teve muitos desafios, a gente passou por muitas complicações, mas no fim conseguimos terminar esse trabalho. E como você pode ver no resultado final, nós conseguimos retirar todos os tipos de tecido. Nós conseguimos retirar o tecido cartilaginoso, o tecido adiposo, o tecido muscular, o tecido epitelial e também o tecido ósseo. E assim ficou em cada pratinho, tudo separado, cada pedaço do frango, tudo muito interessante, tudo muito sensacional. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima. Após todas as etapas de corte e separação, o nosso experimento foi bem sucedido.